Bem, amigo de Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical na revista do segundo trimestre de 2021, sobre os dons espirituais e ministeriais. Nós estamos na lição 6, o ministério do apóstolo. O texto áureo nós temos aqui: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática: o dom do apóstolo foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos hoje aqui estudando o ministério de apóstolo e pedimos agora ao Senhor que o Senhor estenda a tua mão sobre a tua igreja e a enriqueça, Senhor, com todos os dons ministeriais, inclusive com o dom do apostolado, Senhor. Pai, eu oro neste momento para que o Senhor possa levantar, meu Deus, em nosso meio, apóstolos de Cristo Jesus, homens que com coragem e verdade e amor, com o espírito voltado ao serviço dos irmãos, possam, meu Deus, levar conhecido a pessoa de Jesus Cristo, levar conhecido o ministério da salvação e da graça de Deus, até aquele dia que o Senhor há de voltar para buscar a tua igreja. Entregamos nas tuas mãos o ministério da igreja, pedindo ao Senhor, meu Deus, esta bênção, que o ministério do apostolado seja presente entre nós, em nome de Jesus. Amém. Na introdução, nós temos aqui o texto. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas dos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, veremos o quanto esses ministérios são necessários na vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que a sequência de Efésios, capítulo 4, versículo 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Nós temos hoje essa graça de aprender sobre o ministério de apóstolo. Descobriremos sobre os primeiros apóstolos, aprenderemos
também qual é o serviço que eles executaram e também sobre as questões envolvendo o apostolado atual, como se existe, se não existe. Desde já a gente já pode adiantar, como está escrito em Efésios, que o ministério é um dos ministérios presentes na igreja. Se desapareceu o ministério do apóstolo, então o ministério do mestre desapareceu, do evangelista desapareceu, do pastor desapareceu, e nós sabemos que isso não é verdade. Assim como existem o ministério dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, também existe também o ministério dos apóstolos, assim como dos profetas, tá bom? Então nós vamos estudar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Fique atento à lição. Começando aqui no ponto 1, nós temos aqui o Colégio dos Apóstolos. O termo apóstolo, dicionário bíblico Wycliffe, informa que o termo grego apóstolo origina-se do grego aposteleen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Temos lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que Jesus Cristo é o apóstolo da nossa salvação. Então, esse primeiro ponto está aqui falando sobre o conceito de apóstolo. O que é um apóstolo? Qual é a definição? O dicionário de Wycliffe, ele fala sobre a definição, dizendo que ele é um enviado, é alguém que foi enviado com um propósito. Na verdade, você pode entender melhor isso, que o apóstolo em si é um enviado para ser testemunha de alguém. No nosso caso, nós temos Jesus Cristo, que é enviado de Deus para ser testemunha da salvação das nossas almas. E no caso dos apóstolos, eles são enviados por Jesus. Eles são testemunhas, eles saíam pelas regiões, assim como que teve a dispersão de Jerusalém. Os cristãos foram perseguidos, todos saíram em todas as direções, uns foram para Damasco, outros foram para outras regiões, e aonde eles iam anunciando a respeito de um Jesus. Alguém perguntava, mas esse Jesus que você está falando não é aquele que foi crucificado e que morreu e que passou grande afronta perante as autoridades de Israel e que foi envergonhado e que foi pisado? E então eles respondiam, olha, nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. Então essas pessoas que iam em todas as direções, elas davam testemunho de que Jesus estava vivo, que ele foi ressuscitado. Então um apóstolo em si é alguém que testemunha da vida de Jesus Cristo, é alguém que é enviado pelo próprio Jesus para ir e dar este testemunho. E se você pode hoje, eu gostaria que você confessasse, que você dissesse, Jesus está vivo. Passando para o outro ponto, ponto 2, o colégio apostólico. Entendendo-se por colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os separou e o nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados para levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Então nós temos o colégio apostólico, que eram os 12 primeiros apóstolos que foram separados pelo próprio Jesus para dar o testemunho. Eles foram os primeiros enviados, né? Mais tarde nós vamos entender um pouco melhor sobre esse colégio apostólico, mas o fato é que eles dão início a este ministério, eles dão início a esse tipo de trabalho, que é o trabalho de testemunhar a respeito da vida de Jesus. Eles haviam, como diz em 1 João, né,
o que nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que nós temos ouvido da palavra da vida, isso vos testificamos. Estava lá no início de primeira carta ao João, né? Eles davam testemunho da vida de Jesus. Eles falavam como ele andava, como ele andou, o que ele fez, as obras que ele operou. Então esse ministério primeiro de auxílio e de estar presente na vida de Jesus forma o colégio inicial, o colégio apostólico. Continuando na leitura, de acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Está em Atos 1.20, 25 e 26. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então eles foram, esse colégio apostólico foi o início da igreja. Ainda a igreja não estava formada enquanto Jesus estava vivo. A igreja ela passa a ser vigente a partir do momento em que Jesus morre, dando a sua vida como sacrifício pelos pecados. Aí então inicia uma igreja de Jesus Cristo. E esses 12 apóstolos, eles são o fundamento. Eles são o fundamento da igreja. Eles trazem as doutrinas, eles trazem a revelação das doutrinas de Jesus Cristo, aquelas que eles receberam diretamente dele. Então hoje você tem pessoas que se dizem apóstolos e às vezes são nomeados como apóstolos. Mas veja bem, nós vamos chegar lá para explicar isso. Independente de que a pessoa diz se é ou se não é, nada vai poder mudar, nem ela, nem qualquer outra pessoa vai poder mudar aquele fundamento que foi colocado a princípio. Aquele fundamento colocado a princípio pelos 12 apóstolos, por Jesus Cristo, e eles como testemunhas disso, nunca vai poder ser alterado. Nós encontramos na Bíblia Sagrada essa doutrina, esses fundamentos. Então, se algum apóstolo se levanta para instituir fundamentos que não são aqueles fundamentos das Escrituras, eles não devem ser levados em crédito por você. Você deve rejeitar esse tipo de apostolado, tá certo? Porque o apostolado verdadeiro ele testemunha sobre Jesus e ele não nega aquele apostolado do colégio apostólico, que foram as doutrinas colocadas diante de Deus. Então nós temos vários ensinamentos, por exemplo, de Pedro, né? Falando que a beleza da mulher não seja no frisado cabelo, em usar joias, mas seja no espírito submisso, no espírito reto. E aí você vê, por exemplo, um outro apóstolo falando totalmente o contrário disso, e aí você percebe, tem alguma coisa que não está batendo, porque está contradizendo o colégio apostólico. Então, se existem apóstolos hoje, eles não podem contradizer o colégio apostólico inicial. Vamos ao ponto 3, a singularidade. Perdão, eu preciso ainda explicar o finalzinho aqui do ponto 2, em que antes de saírem para testemunharem, eles teriam que receber o Espírito Santo. Tá aqui, eu deixei até aberta aqui a minha Bíblia Sagrada. Essa versão que eu vou usar aqui para o estudo é a Nova Versão Internacional. Eu uso porque eu acho mais clara, mais clara do que a Revista Corrigida, por exemplo, né? Então eu estou aberto aqui em Lucas capítulo 24, no versículo 45 em diante. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Aí ele fala no versículo 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Essa palavra testemunha é a mesma apostolém, né? Que é a palavra que diz
ser um enviado, uma testemunha, um apóstolo. Então Jesus disse: vocês são os meus apóstolos, vocês são as minhas testemunhas das coisas que as Escrituras diziam a meu respeito e que realmente se cumpriram em mim. No versículo 49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Eles, como apóstolos, precisavam fazer não a obra deles mesmos, mas precisavam ser revestidos do Espírito Santo. E para isso, eles deveriam esperar na cidade até que eles fossem cheios com o Espírito Santo. Hoje nós estamos correndo um risco muito grande, porque muitas pessoas estão indo sem ser cheios com o Espírito Santo. Voltando aqui no ponto 3, a singularidade dos 12. Então, esses primeiros 12 do colégio apostólico, eles eram especiais em alguns pontos. Vamos ver aqui. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Letra A, primeira singularidade aqui. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam a Jesus por onde ele passava e muitos se tornaram seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Então você tem a convocação dos 12, tem lá, você pode ver em Mateus 4,25, Mateus 10,1, Lucas 6,13. Você tem ali a convocação daqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros apóstolos, aqueles 12, para essa grande comissão que nós temos hoje. Então eles foram convocados pessoalmente. Jesus estava ali. As mãos deles tocaram em Jesus. Os ouvidos dele ouviram a voz de Jesus. Eles, quando estavam com Jesus, eles estavam ali em contato direto com Cristo. E Cristo olhou para eles e falou assim: estou escolhendo, separando vocês. Então, do apostolado, do colégio apostólico, é um chamado pessoal direto, quando Jesus estava em carne. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Isso aqui é uma outra singularidade. Letra B, né? Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Em Marcos 6,7, João 6, 66 ao 71 e Atos 1,21 ao 23. Como eu já disse, eles andaram com Jesus, estiveram com ele, né? Qualquer apóstolo hoje pode ter andado com Deus, com Cristo, mas com Cristo em carne, só os 12, né? Letra C, a terceira singularidade, receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam, está lá em João 20, 21 ao 23, né? Os 12 receberam de Jesus um mandado especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade, tá certo? Então, os apóstolos, inicialmente, eles receberam autoridade sobre os espíritos malignos. As pessoas, elas não entendem bem o que é autoridade. A autoridade não é o poder no apóstolo. A autoridade é a condição de você exercer algo, exercer o domínio sobre uma situação. Então, quando você tem um carro vindo em uma direção, se você falar para, ele não para. Você não é ninguém para parar o carro. Se você se colocar na frente dele, você vai ser atropelado. Você não tem força para parar o carro. Mas se um guarda de trânsito que tem autoridade, veja bem, ele não tem força para parar o carro. Ele não aguenta parar o carro com as mãos. Mas ele pega o apito, ele apita e aí o carro para. É porque ele é uma autoridade. Mesma coisa, nós não temos autoridade para fazer, nós não temos o poder em nós para fazer nada, mas nós somos constituídos autoridades em Jesus Cristo, através do nome de Jesus. Então, quando um crente ora por alguém que está enfermo e dá a ordem para aquela enfermidade cessar, ela é obrigada a cessar, não porque o poder esteja em nós, mas pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Dando continuidade agora,
o apóstolo Paulo. Nós vamos dar seguimento à lição 2. Paulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Está lá em Atos 22, do 3 ao 25. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, ao caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-lo, Saulo teve a sua experiência com o Cristo ressurreto. Essa experiência maravilhosa está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 22. Depois você tem que ler esse texto, tá? A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido, de Saulo o fariseu a Paulo o apóstolo dos gentios. Então você tem o colégio apostólico, que são os 12 primeiros, né, iniciais. Você tem a traição de Judas, deixa um lugar vago. Depois o apóstolo Pedro, ele tenta preencher este local vago, né? Ele dá ali os requisitos para que ele fosse preenchido, mas Jesus Cristo não parou de levantar apóstolos. Logo depois disso, né, que o apóstolo Pedro ele comissionou mais um apóstolo, ele para completar os 12, Jesus Cristo ele nomeia o apóstolo Paulo. No caminho de Damasco ele cai do cavalo, ele estava indo perseguir a igreja, mas se transformou no grande defensor do evangelho e uma testemunha viva de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Ora, ele tinha como falsa a doutrina do evangelho, a doutrina dizendo que Jesus estava morto, e agora Jesus aparece para ele no meio do caminho. Aí ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. O ponto 2, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico, encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação de Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não sei por que alguém venha desejar, às vezes, ser um apóstolo, né? Que alguém venha falar assim, eu quero esse cargo. Porque você tem um histórico de todas as pessoas que testemunharam que Jesus estava vivo, eles também vieram a ser martirizados, eles vieram a sofrer perseguições. E na verdade a Bíblia Sagrada ela anuncia, né, no Evangelho de Mateus, promete que todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então esse novo apóstolo que Jesus levantou depois da sua morte e ressurreição, essa testemunha foi uma pessoa que, por causa da pregação do Evangelho, padeceu muitas lutas e sofrimentos. Muitas vezes foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, e no final da vida ele falou, olha, eu combati o bom combate como testemunho de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O ponto 3 é o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Esse requisito estão lá em Atos 1, 21 a 23. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como nascido fora de tempo, o menor dos apóstolos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Olha, aqui está o coração do apostolado. Jesus ressurreto se manifestou, se revelou a ele. Então, se alguém falar assim, eu vou ser um apóstolo, mas se Jesus, pessoalmente, ressurreto, não se manifestar a ele, esse não é um apostolado comprovado.
e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Então, quando você olha todas as igrejas que o apóstolo Paulo ele fundou, você vê que este era o selo do apostolado dele. Continuando a lição, o ponto 3, apostolicidade atual. Em Efésios nós vemos que, assim como o ministério do pastor, do profeta, do mestre, do evangelista, existe hoje o ministério do profeta, do apóstolo, que é dado para o fim do crescimento do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Continuando na leitura. Ainda há apóstolos, no sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então não existe sucessores daqueles apóstolos, pessoas que tomem o lugar deles. Não existe isso. Eles são pessoas singulares que foram escolhidas diretamente por Cristo. Mas, como nós estamos vendo aqui no estudo, existe o ministério apostólico hoje. Tá? Ponto 2. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Está vendo aqui? Não como os 12 apóstolos. É um dom ministerial de apóstolo. Ele é separado para executar uma certa função diante do corpo de Cristo. O teólogo Stanley Horton afirma-nos de que no Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses se achavam Paulo e Barnabé. Voltando à leitura aqui, o teólogo Stanley Horton afirma que no Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico, Júnia, como eu havia descrito, ao longo do Novo Testamento. E no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Né? Lembrando lá só da definição, apóstolo, uma testemunha da vida de Jesus. O ponto 3, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Essa é uma doutrina formada pela Igreja Romana, infelizmente copiada por alguns evangélicos, por algumas igrejas evangélicas, para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atenção aqui. Atualmente, missionários enviados para evangelizar os povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognomado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Green, que nós conhecemos bem da Assembleia de Deus, né? Junto com Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus, eles são legitimamente apóstolos, os nossos apóstolos, apóstolos que fundaram com poder, com a manifestação do Espírito Santo, fundaram esse ministério que nós servimos hoje, até hoje nele. Né? O irmão André, pastor, quem é o irmão André? Existe um livro chamado O Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André. É alguém que levava Bíblias contrabandeadas para países comunistas, né, que era proibido a leitura da Bíblia Sagrada. Né? Então, esses são verdadeiros apóstolos, pessoas que
no poder do Espírito Santo, na operação de Deus, fizeram a obra extraordinária, e hoje nós vemos a obra que eles operaram. Os frutos do ministério deles ainda estão em vigor até hoje. E partindo agora para a conclusão, nos moldes do Colégio dos Doze, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Os pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Jesus hoje. Amém? Louvado seja Deus. Chegamos aí à conclusão dessa lição. Então, para você não deixar de entender o que foi falado, apóstolo é uma testemunha de que Jesus está vivo. Se você hoje pode testemunhar a respeito da vida de Jesus, então você é um apóstolo, assim como deve ser enviado pelo próprio Jesus. Então, se você recebeu esse envio, se você recebeu essa obra maravilhosa, você é um apóstolo. É claro que ser um apóstolo quer dizer também que sofrer perseguições por causa do Evangelho. Ser um apóstolo também quer dizer dar frutos que perdurem para a vida eterna. O ministério tem que ser frutífero e nós devemos orar pedindo a Deus que levante em apóstolos, testemunhas de que Jesus está vivo e que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Um abraço, fique com Deus. Jesus te ama e eu também.